Fala galera, boa tarde. Pessoal que já está acostumado aí com as lives do Cetraf nesse horário das 5 da tarde. A gente está abrindo aqui, são 5:01. Hoje é sábado, véspera do Dia das Mães. A gente já está chegando aí a um bom número de lives aí para a garotada. A gente já falou com técnico, com preparador físico, com ex-jogador, com psicólogo, com jogadora que está em atividade, passou também por um período de destreino, período que teve que ficar apreensiva com essa volta, né? Como é que ia ser isso, como é que não ia ser. E eu estou aqui hoje com o Dudu Monsanto, que já apareceu aqui pra gente. Deixa eu trazer aqui, que vai ser um papo muito legal, né? Acho que a galera conhece o lado radialista, o lado narrador, o lado apresentador do Dudu, mas hoje a gente vai apresentar outro lado aqui dessa figura boníssima e extremamente benquista no mundo do jornalismo, no mundo do futebol. Tá rodando aqui? Vamos ver como é que tá a internet do nosso amigo Dudu. Por enquanto ele não apareceu para mim, por enquanto ainda tá rodando. Vamos ver como é que vai ser. Deixa eu botar meu áudio aqui no máximo. Dudu ainda não apareceu. Dudu Monsanto caiu. Vamos tentar de novo aqui. Se ele cair de novo, vou falar para ele entrar. Vamos lá. Adicionando aqui de novo o Dudu para a gente começar a live de hoje aqui do Cetraf. Opa! Me Tava indo escuta, tão Dudu? bem, né? Tô te ouvindo super bem. A live estava um Ah, sucesso maravilha. maior antes da minha chegada, né? Agora é ladeira abaixo. Ah, Dudu, primeiro estou com uma saudade enorme de estar contigo. Muito bom trabalhar com você, bater papo contigo, quase morar contigo, né? Que nesse trabalho novo que a gente estava fazendo pré-pandemia, a gente passava mais tempo fora do que dentro da cabine juntos. E queria te apresentar aqui o trabalho do Cetraf. Eu estou aqui mediando em nome do Jairo Porto, do Felipe Maestro, da Índia, do Vinícius, que é treinador de goleiros, do Edu, que é o homem da rede social, do Fabiano, que chegou há pouco tempo, do Anderson, do estagiário, dos meninos que estão lá treinando, né, para tentar fazer do futebol um meio de vida, dos pais, né, dos responsáveis, né, que também tem uma parcela grande de influência no futuro dessa garotada. E a gente implementa essas lives nesse período de pandemia para dar um pouquinho do que a gente pode passar para eles de extracampo, para eles irem no caminho de quem já acertou, para eles não errarem como o pessoal já errou, e também para mostrar que tem uma esperança, que tem um horizonte, que a gente está passando um tempo esquisito aí que a gente nunca passou, principalmente no Brasil, principalmente os mais novos, mas que a gente está passando um tempo aí de incerteza, mas que tem um solzinho ali na frente, então a gente tem que manter a cabeça em dia, tem que continuar maquinando, a galera está treinando em casa, está recebendo todo o apoio possível, dentro do possível, e aí todo mundo treina de acordo com o seu espaço, com o seu tempo, com o seu ambiente familiar, com a sua cabeça, e no meio disso tudo a gente vai batendo um papo aqui com preparadores, ex-goleiros, jogadores, ex-jogadores, psicólogos, analistas de mercado. Tava faltando bater um papo com um manager, um gestor aqui para passar um pouquinho para a garotada, que uma hora alguém vai jogar num clube pequeno, seja no começo, seja no final. Então é muito bom ter você aqui com a gente, Dudu. Queria te agradecer bastante aqui em nome do Jairo, em nome da equipe toda do Cetraf, para você bater um papo aqui com a gente. Pô, Felipe, o prazer é todo meu. O Cetraf tem um trabalho que a gente já conhece há muito tempo, né? Um centro que é responsável por manter em atividade, às vezes, um atleta que está no momento de entre safra. A gente sabe que o futebol brasileiro ele tem várias camadas. O futebol que a gente vê na televisão, ele é 1% do que é o futebol brasileiro da vida real, que é uma segunda divisão de Minas, que é um estadual da região norte, é uma segunda divisão no centro-oeste. Esse aí é o futebol brasileiro da vida real, uma divisão de acesso no Rio de Janeiro, uma Série C, uma B2, né? Esse aí é o caldo que forma 80, 70, 80% do que é o futebol brasileiro, né? Como a gente conhece. É um operariado.
E o clube pequeno, ele tem ele é um retrato do que a economia brasileira é e foi, né, nos últimos 50, 60 anos. Eu tive essa experiência de tentar ajudar o Serrano em 2015 fez 100 anos, e ele estava de portas fechadas no ano do centenário. Eu achei aquilo inaceitável. Eu tinha feito o curso de gestão técnica em futebol lá da Universidade de Futebol, e no meu projeto de Ótimo conclusão eu curso. tinha feito, sensacional, professor Medina, né? O Tega, é um lugar muito bom para adquirir conhecimento de futebol. E eu fiz um projeto para tentar, naquele meu trabalho de conclusão de curso, imaginar como tirar o Serrano do buraco. E o projeto ficou tão legal que a gente falou, bom, vamos tentar fazer. Aí comecei um crowdfunding, 2016, isso em março, e o campeonato já começava no meio do ano. Então foi meio na louca. Até a gente conversava antes de entrar no ar, você perguntou, bom, mas como é que era a tua prospecção? Primeiro ano, para jogar a Série C, foi peneiraço. Fizemos peneira, a Série C do Rio, na época, era um campeonato sub-23 com direito a 5 jogadores acima desse limite de idade. E aí a gente teve alguns reforços, o Marcelo Macedo, né, que marcou 4 gols em cima do Flamengo no Campeonato Carioca jogando pelo Madureira, rodou vários países, jogou no próprio Fluminense, jogou no Flamengo. Ele tinha no pai dele seu Celino, um grande incentivador, o grande sonho da vida do seu Celino era ver o Marcelo encerrar a carreira no Serrano. E o Marcelo veio e foi no campo aquilo que a gente imaginava do lado de fora. E no primeiro ano a gente conseguiu de cara o acesso para a segunda divisão do Rio, para a Série B1. Mas isso com uma realidade muito apertada de grana, né? Imagino que o público do CETRAF está perguntando, pô, mas quanto é que será que ganha um atleta que joga uma terceira divisão, uma segunda divisão no Rio? Olha, você pode receber promessas até de que você vai ganhar 3 mil, 4 mil, mas dificilmente você vai receber. Se alguém te oferecer muito, desconfie, porque talvez você receba o primeiro e depois não vai receber os outros. A gente não, a gente tinha um combinado com os atletas, a gente não podia pagar muito e nunca combinou de pagar mais do que a gente poderia realmente. Então a faixa salarial variava ali de 1.000 a 2.000 reais, mas a maioria ganhava salário mínimo, porque a gente estava numa cidade que tem como hábito só acreditar nas coisas depois que elas dão certo, né? Rodrigo Santoro, por exemplo, é Mas de não é lá. só Enquanto lá, estava não. nessa... Não é só lá. Todo... Eu digo que o padroeiro do Brasil tem que ser São Tomé. Aqui, enquanto o pessoal não está vendo, não acredita. É complicado, né, cara? É complicado. E foi um projeto, né? Até para. Eu imagino que eles tenham esse questionamento: poxa, mas será que é uma boa vitrine? Será que eu consigo aparecer? E qual que é o caminho que eu tenho que trilhar? Porque lá com a gente, durante acho que 3 temporadas, a gente teve na lateral esquerda um cara excepcional, que agora está no Tupi, em Juiz de Fora, o Magdiel. Magdiel fez toda a Você base no quer? Fluminense, é um cara bom de bola parada, deu muita assistência ao longo do campeonato, fez a base no Flu e o Flu não aproveitou, né? Então é um cara que teve uma base muito boa, tá jogando aí, chegou a passar pelo Madureira na primeira divisão agora, né? E é um exemplo de um cara que, fazendo um bom trabalho no Serrano, chamou a atenção de vários outros clubes. Mas a gente teve 2 exemplos muito bons também. Em 2018, a gente tinha um volante, o Pedro Paulo, ele ainda Ó, era sub-20. o Jário Porto está com a gente aí já, Dudu. E ele era o preparador físico do Madureira enquanto teve campeonato estadual esse ano. Ele acabou de dizer aqui que o Magdiel estava jogando com ele. Isso, Provavelmente o Jairo estava arrancando o couro dele, né? Eu não espero menos disso, porque faz parte também para o jogador poder brilhar ainda mais. claro, claro. E o Magdiel ofensivamente muito forte, na parte defensiva isso foi sendo trabalhado e, poxa, hoje é um lateral que a gente vê com bastante talento. Eu não estou mais na gestão do Serrano, mas torço muito para que a turma que está lá agora, o pessoal do Interfute, traga o Mag de volta para a próxima temporada, porque não é só o cara jogar bem, né? É o comportamento do cara, isso é muito importante, né?
O cara que é Você bom tirou o de Serrano bola... do zero e você não tinha jogador nenhum, né? Então Zero, nada. foi na base da peneira. Você pegou jogador amador nessa peneira, jogador que já tinha jogado, que estava parado, que estava jogando um campeonato amador, um society, um campeonato do Agrião, como a Chegamos. gente tem aqui no Alta Boa Vista. Cara, você quer um exemplo? Não foi em 2016, mas a gente também acabou Uhum. descobrindo um menino atacante que não tinha feito base em lugar nenhum. Ele jogava, não sei exatamente agora se era no Carmo, é um Cantagalo, eu acho. Cantagalo. Jogava em Cantagalo no Amador. E trouxemos para jogar no nosso 20. Porra, Romário. Com esse nome, a tendência era ser coisa boa, né? E o Romário, cara, foi aproveitando as oportunidades. 2018, quando a gente estava ameaçado de rebaixamento, ele vai lá, carimba o América, faz o gol que garante a gente. Ele fez um, o Mariola fez o outro. A gente conseguiu se manter na segunda divisão. E o Romário foi chamado pelo Volta Redonda. Foi jogar a copinha pelo Volta Redonda, arrebentou. Acho que fez 3 gols, fez gol no Vasco, inclusive. Volta Redonda, acho que foi até as quartas de final, se eu não estou enganado. E aí ele foi pro Voltaço, mas o Voltaço ia jogar uma, acho que Série C na época. Ele ainda não estava pronto para jogar uma Série C do Brasileiro. E aí ele voltou, jogou com a gente o Campeonato Estadual e agora o Boa Esporte levou. Ele estava jogando a primeira divisão em Minas Gerais. Então, a segunda divisão do Rio, dependendo do clube onde você estiver, você vai ter visibilidade, né? Você vai ter o seu trabalho sendo observado, comentado. E no caso específico do Serrano, enquanto eu estava lá, eu também trabalhava na ESPN e havia uma liberdade de, por exemplo, mostrar os gols. Eu fazia o Sport Center, então o programa que vinha antes era o Bate-Bola. O William Tavares sempre conversava comigo. E aí, como é que foi o Serrano no fim de semana? Juliana também. Então a gente tinha um momento groselha, era a hora que a gente ficava ali Momento falando groselha. groselha de um programa para o outro e o Serrano estava sempre em pauta. Então... Só faltou o Rafa Oliveira colocar o Serrano no campinho tático dele, né? pô, aí era a glória. Aí eu podia fechar as portas, porque, né? Isso é recalque dele, porque o Volta Redonda era nosso rival quando os dois estavam na segunda divisão. Então ele tem, dor de cotovelo. Mentira, Rafa é um amigo querido. Também estou com muita saudade dele, de trabalhar com ele, da gente fazer os jogos juntos. Mas não só no Serrano, né? Tem outros clubes ali também que conseguem dar essa visibilidade para os atletas. O cara que faz uma boa B1, ele seguramente vai estar no Campeonato Carioca do ano que vem, ou então vai pegar um bom contrato de A1 ou A2 no Campeonato Paulista. É um campeonato que você pode achar, você como jogador, pô, mas eu vou jogar na segunda divisão do Rio, você está no radar. Se você estiver jogando e fizer uma boa temporada, você está no radar, não tenha dúvida nenhuma disso. Dudu, ano passado eu fiz grande parte da segunda divisão do Rio e comentei alguns jogos da Taça Rio também, da Copa Rio, né, que dá as vagas para a Série D e Copa do Brasil. E como eu já estou no streaming tem um tempo, a visibilidade da Série B carioca, se você juntar Facebook de federação, YouTube da federação, e os jogos também foram transmitidos pela TV Max, né, que é um canal da NET com alcance, acho que só Rio e Grande Rio, era um alcance muito grande, sabe? Se era uma visibilidade para mim, eu imagino, para o jogador. E, inclusive, eu comentei Serrano e Arte Sul. Nós ganhamos ou não? Eu tenho no currículo um jogo comentado do Serrano. Beleza. Agora, quando for negociar o contrato com o DAZN, já pode cobrar mais caro, viu? Exato. Falar em cobrar, Dudu, o que se cobra de um atleta quando você tem um time que precisa subir da C para B ou se manter na B, o que já é difícil pra caramba? Existe um perfil dentro do contexto, dentro do que se pode pagar? É uma mescla? É o atleta que já tem know-how de jogar nesse tipo de divisão, porque você vai pegar campo ruim, é o cara que não pode se estressar porque a logística não deu certo naquele dia, tem que ter um comportamento legal. Como é que é o grupo para jogar esse tipo de campeonato? Cara, o ponto de partida para você montar um grupo de acesso é que não pode ter vedete, né? Eu cheguei a cometer um erro uma vez em montagem de elenco,
para fortalecer determinados setores, eu ofereci uma condição diferente para alguns atletas mais consagrados e isso não foi bom para o grupo. Eu acabei falhando e nunca mais repeti isso. É importante você ter um grupo homogêneo, seja na faixa salarial, seja nos objetivos, na meta, né? Você tem que ter uma turma que compre o seu barulho, que esteja junto contigo, que compre exatamente aquilo que está sendo proposto, né? Exemplo, se eu tivesse agora à frente do Serrano para 2020, o regulamento está muito diferente, você tem que ficar pelo menos em oitavo para se garantir na Série A2 do ano que vem, e aí essa Série A2 provavelmente já vai ter cota, e quer dizer, você pode terminar ou na primeira divisão ou até na quarta, dependendo do que for o seu ano, né? Então, e isso impacta, inclusive, na sua base, né? Porque quem conseguir se manter na A2, a base vai jogar junto, né? Porque você vai dividir no profissional, mas a base vai ser um campeonatão, né? Então é importante também para o clube, né? Para poder manter a base. Claro. Então, assim, o perfil tem que ser... Se você vai trazer um cara que já teve em esferas superiores, ele tem que entender que ele vai estar numa realidade diferente, né? Salários menores, até outro dia lá era banho frio, agora já tem banho quente. O ônibus era ok, você vai ter alimentação no dia do jogo, mas não vai ter aquela história de concentrar, porque não tem grana para hotel. Você não vai, às vezes uma viagem até um pouco mais longa, você vai ter um jogo em Campos. O ideal era você dormir, né, chegar um dia antes. Não tem verba para isso, então você vai acordar, vai madrugar e vai embora para Campos. Então tem muito perrengue. E se o cara ficar naquela de rebolar, não, isso eu não faço, não, isso não é do meu nível, é melhor você não trazer o atleta, né? Ou então é até melhor o atleta jogar limpo quando chega, né? Porque tem, não, estamos aí para comprar o barulho, aí passa 2, 3 dias, o cara já começa, entendeu? Assinou o contrato, já é outra pessoa. Isso é muito comum, né? Entendi. Isso é absolutamente comum. Às vezes o cara está precisando, aí ele fecha contigo, aí de repente aparece uma oferta melhor um tempo depois. Só que para você entender, quando você vai registrar um jogador, pagar uma transferência, tem transferência de um estado para outro, quando vem para o Rio, que você paga R$1.000 só para registrar um jogador. E para um clube desse momento, de segunda divisão, isso é muito dinheiro, cara. Entendeu? Faz uma diferença brutal. É o salário mensal de um jogador. Então, a federação tem melhorado um pouco para os pequenos, mas eu acho que essa parte dela de cartório ainda é muito sobrevalorizada, ainda castiga muito o clube pequeno. Entendeu? Entendi. O clube pequeno, você falou um pouquinho mais ou menos aí sobre o jogador, o comportamento. Como é que é o match day? Como é que é o dia do jogo do clube pequeno? Que você começou a falar aí. Tem hora para chegar, os jogos normalmente não são à noite, até por questão de iluminação, os jogos são cedo, ou ali no meio da tarde. Chega um dia antes, chega no dia do jogo, chega no ônibus, chega no clube, almoça. Quando o jogo é em Petrópolis, quando o jogo é em Petrópolis, normalmente é 3 da tarde, fim de semana. Então os atletas chegam ali no fim da manhã, onde a gente vai servir o almoço, almoça todo mundo lá, já fica ali no estádio e 3 horas bola rolando, né? Vai ter todo o trabalho de aquecimento, etc, preleção e tal. Mas não tem aquela rotina de um time que vai concentrar, que vai fazer uma série de trabalhos, etc. Não, a gente é tudo no dia mesmo. Quando é jogo fora, normalmente viagem no mesmo dia. Não lembro da gente ter feito nesses 4 anos nenhum jogo que a gente dormiu fora, até porque como campeonato as distâncias são... A gente nunca pegou uma viagem maior do que 300 quilômetros, eu acho. Então também não houve aquela coisa, não dá para fazer uma viagem de 800 quilômetros. Campeonato Mineiro, por exemplo, na segunda divisão você não consegue fazer isso, né? Porque é um estado com dimensões de país, mas o Rio é um estado até que não tão grande, né? Tão extenso geograficamente, então dá para organizar isso aí com uma logística um pouco menos sofrida. Mas é óbvio que não é o ideal, óbvio que o que a gente gostaria é de poder oferecer melhores condições, melhores salários, mas a gente ou faz assim ou não faz, né? Então é a escolha
não sei se é nem escolha de Sofia, mas é a escolha que tem. Ou é isso ou é nada. Então, o que a gente prefere, Né? né? O Serrano, embora ele esteja localizado aí para quem não é no Rio, a 50 minutos, uma hora da capital, ele é um time de interior, né? Ele está numa cidade pequena. Não dá para ficar subindo e descendo todo dia, porque haja gasolina, o ônibus também não é um ônibus dos mais baratos, para quem precisa estar nesse contexto de Serrano e ficar subindo e descendo. Nessa de Como é subir e que você descendo, até faz? para. Você perguntou aí da rotina dos atletas, a gente tinha muita gente também que vivia em Xerém. Vinha sempre o comboio de Xerém, tinha uma galera lá, às vezes quando o carro quebrava no meio do caminho, mas uma turma muito aguerrida. Aquele pedaço ali da Baixada Fluminense, eu estou abrindo aqui o tripé porque está acabando a luz aqui, e a luz aqui de cima vai. Então, a turma aquele pedaço da Baixada tem muito moleque bom de bola, tem muita gente que merece oportunidade, então a gente sempre procurou trazer também essa turma da Baixada para jogar conosco, né? Um cara que eu gosto muito, né, que tem um perfil de liderança muito bacana, um bom volante, um cara que fez gols importantes para a gente, especialmente contra o América, o Cauê é de lá. O Zé Carlos, que foi zagueiro do Fluminense, veio jogar com a gente, poxa, foi brilhante. Então, tem alguns caras ali que valem muito a pena e que ficaram na história do clube, né? Tem caras ali que, por quem a gente sempre vai ter um carinho muito grande, entendeu? Entendi. Esse jogador que vem de. Não precisa ser de muito longe, né, mas que mora a mais de 2 horas do clube, aí já começa a ficar inviável para ir e voltar. Como é que era o esquema para jogar no Serrano? Te pediam alguma coisa ou o Serrano tinha algum tipo de alojamento, uma casa? A gente tinha uma casa. A cidade ajudava de alguma maneira? Como é que era para o dia a dia deles, para casa e comida? Não, olha, a gente tinha alguns apoios, né? A gente tinha a casa alugada, onde moravam acho que 12 a 14 atletas. A gente tinha parceiros, acho que o pessoal do Terê Frutas, que é um supermercado lá de Petrópolis, que cediam, né, alimentação para os atletas. Tinha uma padaria também que dava uma força. Tem muito essa ajuda de formiguinha, entendeu? O pequeno comerciante, ele tá junto, ele chega junto, ele apoia. O problema é que o futebol profissional, ele é caro, né? Então, para você bancar uma folha, para você bancar essa logística, porque cada jogo você vai ter que ter uma ambulância, com médico, com 2 enfermeiros registrados no Corém, motorista. Aí, Nossa. a logística é infernal, cara. Para fazer a coisa virar, não é fácil. Quero mandar, inclusive, aqui, tá ligado com a gente, o grande Marcelo Biro. Biro foi um jogador extremamente vitorioso no futsal, que topou essa loucura em 2016, nunca tinha sido treinador de campo. E a gente juntou um colegiado ali para pensar em soluções e tal. E o Biro foi sujeito homem, encarou esse desafio e subimos juntos em 2016. Ele ficou com a gente quase 3 temporadas, um cara que eu adoro e que está fazendo um trabalho de personal na internet muito legal. Depois, quem puder, visite aí Marcelo Biro 10, tem sempre treinos muito legais, de vez em quando eu faço aqui. E ele acaba com os gordos, né? Aqueles treinamentos intervalado de alta intensidade, a gente fica... Nossa, tava falando sobre isso acabado. Hoje com o Jairo. E aí é o capeta batendo na sua porta, um negócio de maluco, mas no final dá resultado, né? Você vê Jesus de perto. E chama de Genésio, né, ainda por cima. Nossa, o Jairo está aqui com a gente, o Dudu, você tocou na questão da peneira, ele está perguntando o seguinte aqui: quais eram os pré-requisitos para o atleta se encaixar inicialmente na peneira? Qual era o seu olho ali? Quem que te ajudava? Como é que era o dia da peneira no Serrano? Eu não sou que tem o olhar técnico para fazer esse tipo de decisão, né? A gente tinha, então, na época, eu tenho um parceiraço, quando a gente fala Dudu gestor de futebol, vírgula, eu trabalhei esses 4 anos casado, assim, nos objetivos com o Alex Arruda, que inclusive vai continuar fazendo esse trabalho de gestão. Ele foi técnico no ano passado do clube, mas volta para a função de gestão agora com o pessoal da Interfute. Então essa parte de prospecção dos atletas, isso foi feito pelo Alex,
com a comissão técnica, né? Então era muito observado o estilo de jogo, muito observado que cada clube tem a sua realidade. O nosso gramado, lamentável, não dá nem para chamar de gramado. E como você botar um gramado novo, às vezes era o preço de uma temporada inteira de salário de jogador e tudo, a gente tinha que até escolher caras que se adaptassem melhor àquela realidade ali. Em 2016, quando o Biro era até o treinador, acho que essa seleção foi muito feita baseada no modelo de jogo que ele queria Sim. propor, né? Então, essa prospecção foi feita muito com esse viés. E foi E ali montado você um acaba time. tendo um modelo mais reativo, mais de ligação direta, bola aérea, até para fugir do gramado, né? Não, exatamente. Eu sou chatíssimo com esse negócio, porque eu sempre. Quando o Alex então estava dirigindo, eu não sei se foi com o Biro isso ou se já foi com o Alex, acho que já foi com o Alex. Foi com o Alex. Eu tinha ido fazer uma viagem para Madrid e eu fui numa livraria, Esteban Sanz, não sei se você conhece. É o Nunca paraíso, fui, mas conheço. é o Já ouvi paraíso da falar. literatura esportiva, né? É uma livraria antiquíssima, foi a primeira livraria esportiva, eu acho, que teve na Europa, e os treinadores vão lá. Eu sempre falo, você vai trombar com alguém conhecido quando você for. Aí quando eu cheguei lá, eu fiz amizade com o Tonho, que foi com o Ocho Torena, que foi um dos 3 goleiros da Espanha na Copa de 90. Ele estava lá com o auxiliar do Valência, eles iam jogar com o Real Madrid no dia. Esse era um sábado de manhã, ficamos lá trocando ideia, e eu cheguei no dono da livraria e falei, ó, o que você tem de melhor aqui de bola parada? Aí ele mostrou, o Simeone ia lá? O que o Simeone comprou de bola parada aí? Aí não dava para comprar tudo, né? Caro, tudo em euro. Peguei ali um pacotão, peguei uns 4, 5. Aí voltei, ó, Alex, dever de casa, ó. A gente tem que ter pelo menos umas 4 jogadas dessa aqui. Porque quando você não tem facilidade para tocar a bola, e esse tipo de campeonato, bola parada resolve muita coisa. Muita Eu coisa. vi isso. Então, essa era uma coisa que a gente conversou muito sobre, isso era muito trabalhado com os atletas, né? E é isso, cara. É a prospecção baseada no modelo de jogo e entender bem a realidade do campeonato e o perfil desses atletas, né? Tem que ser meio gladiador, sim. Tem que ser meio porradeiro, tem que ser fisicamente forte, porque é um campeonato que exige muito. Você ter um bom preparador físico é tão importante quanto você ter um bom treinador. Tem camisa em divisão inferior, Dudu? É diferente pegar um América, um Friburguense, um time que já ficou muito tempo na divisão de cima. Como é que é esse embate para o Serrano? Como é que era? Cara, o sub-20 da gente, ele fez boas campanhas, viu? Ele chegou a pegar a semifinal, acho que foi eliminado pelo Olaria. Lá era complicado porque a gente tinha pouco braço para muita coisa, né? Então a minha cabeça sempre ficou muito mais voltada para o profissional, até o pessoal que era da base tinha certa mágoa. Porra, mas você não olha aqui para a galera da base. Eu falei, cara, eu não consigo nem. Porque você imagina, fazendo isso tudo, vivendo em São Paulo, tá? O time é em Petrópolis. Sei. E com família, com filho pequeno. Você imagina a loucura que foi isso, né? Então, agora que a gente passou o bastão para o pessoal do Interfute, eu fico vendo que a missão deles é complicada, ainda mais com tudo que está rolando, né, Felipe? Com pandemia, com essa Sim. perspectiva ruim de economia e tudo. O meu medo, o Serrano, eu acho que com esse contrato de 10 anos, ele tem um futuro muito bom. Né? Esse contrato Tem se um mantendo, colchão eu aí. acho que vai ser uma era muito bacana para o clube. Só que muito clube tradicional vai sumir, cara. Porque as dívidas já não estavam numa situação solúvel, e até clubes médios e grandes, viu, correm o risco de desaparecer, ou eventualmente, não tem como pagar, você vai cair para a quarta divisão, começa tudo de novo e vai buscar, né? Então, é um cenário que preocupa muito. E assim, em relação à base,
Não tinha muito isso não, cara. O Serrano, aonde ele ia, podia ser América, Olaria, time menor, time maior. Claro que sempre tem alguns que dão mais trabalho, tem alguns que são asa negra, mas até essa coisa de asa negra a gente conseguiu derrubar algumas aí. Friburguense, o Serrano não ganhava desde os anos 80, venceu. Não ganhava do América também há muito tempo, venceu. Então, coisas bacanas aconteceram nesse período aí. Mas é um negócio que não tem muito assim o lance da camisa, não. Base, Sim. especialmente, tem muito lance da safra, né? Você tem anos que você tem equipes mais fortes, mais habilidosas, outras que são mais físicas. De uma safra para outra varia muito, né? Não só para a gente, mas para os outros também. Como é que era a comissão técnica do Serrano, Dudu? O que você tinha de material humano para tomar conta do seu elenco? E como é que fica agora com o Interfoot? Se muda alguma coisa? E se a comissão técnica que você tinha estava dentro ali do razoável, pelo que você conhecia, de uma Série A2 do Rio? Como é que era o tamanho da sua comissão? Quando a gente montou esse grupo de trabalho, a gente entendeu o seguinte, ó, dinheiro a gente não tem, tanto é que a primeira temporada ela foi praticamente toda feita com dinheiro do meu bolso. Eu banquei isso do bolso, salário, tudo. Uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. Mas acreditando no projeto. Tanto é que deu certo, a gente conseguiu subir, né? Então a gente foi procurar gente capacitada que tivesse com vontade de mostrar serviço e ainda não tivesse tido a sua grande chance, né? Então, para a preparação física, a gente buscou, por exemplo, o professor Cristiano Queiroz, o TID. Ele é doutor em Educação Física pela UFRJ, ainda não tinha tido experiência de campo, né? Ainda não tinha passado por aquela coisa de ter que lidar com as putas velhas, com as putas novas, com o boleirês, né? E ele, poxa, fez um trabalho brilhante, né? Foi um cara que agregou muito na parte física, né, pro nosso elenco. O Biro tinha essa experiência do futsal e vinha trabalhando muito bem no Fut7, né, que era muito forte lá em Petrópolis, tinha o Imperial, onde ele ia muito bem, e ainda não tinha tido a chance no profissional e veio. Então a gente foi montando, a gente teve o Paulo Abreu, preparador de goleiros, ficou todas essas 4 temporadas, o Cezão, que trabalhava como auxiliar e também cuidava lá da parte do sub-20. Poxa, perdemos um grande nome, que era o seu Roberto, que era... Ele tinha acho que uns 40 anos de clube quando faleceu, infelizmente, acho que foi no ano passado, uma figura queridíssima, que era meio que um guia espiritual da turma ali, né? Era massagista de muitos anos. Essa última temporada a gente teve roupeiro, que era uma coisa que não tinha, pra você ter uma ideia. Ó, Já deu um upgrade. Então, assim, muita dificuldade, Felipe, e trabalhando sempre com o mínimo do mínimo do mínimo por causa da questão orçamentária. E ainda assim a gente fez coisas muito boas, né? A gente subir de cara e conseguir se manter na Série B do Rio, nós estamos falando do segundo mercado do Brasil, né? Tirando São Paulo, Rio de Janeiro é o segundo mercado. Não sei se você tem alguma estatística aí para me desmentir, se Minas está maior, se o Rio Grande do Sul está maior, mas eu acho que o Rio ainda é o segundo maior mercado e você está ali entre os 20, 30 melhores clubes do estado. Para a gente, com a falta de apoio que a gente tinha na cidade, era algo fantástico, entendeu? Então, às vezes, a gente está num país que cultua muito só o campeão, né? O cara pegou uma medalha de bronze. Ah, esse cara é bronze, pô. O cara ficou fora do pódio, mas pô, teve um desempenho heróico. Eu sempre gosto de citar aqui, sempre gosto de citar quando eu converso, o exemplo da Maíla Machado. A Maíla foi minha personal, me pegou assim, obeso, e me fez completar 2 São Silvestres, só entrando na mente. E ela foi atleta olímpica do Brasil, ela é formada em Psicologia e Educação Física, e ela disputou as Olimpíadas de Atenas, Pequim, Londres. Ela sofreu uma contusão muito grave, foi meio que abandonada pela confederação, e aí o que ela fez? Ela pegou um empréstimo para fazer uma cirurgia, para tentar resolver essa lesão. Foi feito, mas o pé dela ficou um pouquinho mais curto um que o outro,
mesmo com essa dificuldade, ela conseguiu a ajuda de um técnico cubano que estava no Brasil, que topou treiná-la, mesmo assim, vendo que a situação era muito difícil, e na raça desenvolvendo uma nova técnica, porque ela não tinha a mesma explosão por causa dessa coisa que ficou na perna dela, nas Uhum. primeiras duas barreiras, mas a partir da terceira ela conseguia recuperar pela técnica que ela desenvolveu com o Santiago, treinador cubano. E ela foi para a Olimpíada, cara. Conseguiu ir para o Rio de Muito bom. Janeiro num cenário totalmente adverso. Aí eu te pergunto, ela foi para a primeira bateria, não passou da primeira bateria. Quem tem mais valor, essa mulher ou uma atleta americana que teve o melhor do melhor da universidade, melhor alimentação, todas as condições, ela, porra, tá lá reluzindo com a sua medalha de ouro. Porra, para mim a Maíla vale muito mais do que uma medalhista de ouro, entendeu? E Eu aqui no estava Brasil, infelizmente, não é conversando, todo mundo que vê isso. sim, eu conversava hoje um pouco mais cedo com o Jairo Porto, e ele contava do vice-mundial da seleção feminina, e aí fazendo um paralelo, né, com qual a idade que uma jogadora americana pega numa bola? 2, 3 anos, e preconceito zero. E aí vai para um ambiente de clube ou de uma escola muito forte e começa a jogar ali e começa a entender o jogo com 8, 9, 10, 11 anos. E aqui no Brasil essa idade é muito mais alta e olhada com aquele desconfiômetro, né, com aquele conservadorismo. E aí chega lá, no topo da pirâmide, no pau, a gente ainda consegue um vice-campeonato mundial, um vice-campeonato olímpico. Cara, é ouro ao quadrado quando a gente consegue esse tipo de medalha numa modalidade feminina aqui no Brasil. Tô contigo e não abro. Elas têm muito valor, cara. O que elas passam não é moleza e me preocupa muito imaginar o futuro delas agora nesse cenário econômico, porque para quem lida com grana e investe em esporte, vai ser nos primeiros lugares que vão cortar, né? Ah, vamos Sim, manter o masculino que tanto. tem mais visibilidade, vamos cortar aqui, ó, atletismo, vamos cortar aqui o vôlei, vamos cortar futebol feminino, e aí complica, né? Tanto a iniciativa privada quanto as estatais, que já não estão fazendo da forma que faziam antes, e as próprias federações. Né? As federações têm aqueles campeonatos lá no seu calendário e aí vão começar a cortar a borda, vão começar a cortar a beirada e tentar manter os que têm mais audiência, mais mídia e os que têm mais retorno. Deixa eu aproveitar essa parte econômica aqui e até para você fazer um paralelo aí da entrada e da saída do Serrano. Você falou que a conta estava ali sempre justinha, tudo ali contadinho, mas mesmo assim você fez um crowdfunding para entrar, se utilizando até da sua imagem, dos seus meios de comunicação, e aí criou um slogan, conseguiu botar um caixa para dentro, e no final você teve um problema também com o patrocinador, que outros times do Rio tiveram até um tombo muito mais conhecido, com um patrocinador muito mais conhecido, e aí você não recorreu ao crowdfunding, mas você recorreu a uma coleção sua para diminuir esse buraco. Eu queria que você falasse um pouco disso, Dudu. Ah, cara, a gente tem, acima de tudo, compromisso com as pessoas, né? O futebol é feito de pessoas. Então, quando a gente olha no olho e combina, ó, estamos juntos e vamos fazer esse campeonato. Então, se o patrocinador deu um golpe na gente de 115 mil reais, né? A gente conseguiu receita, conseguiu levantar uma parte aqui, outra ali, mas muita coisa teve que sair de novo do bolso, né? Justamente para que a gente pudesse honrar tudo aquilo que estava combinado. Tentamos pegar essa AJC Consultoria, que deu golpe na gente na justiça, mas os caras foram de uma má-fé absurda, usaram um CNPJ que já estava indo para o vinagre, e se a gente entrasse era capaz de a gente só perder grana, mais grana com honorário e não conseguir reaver nada do que a gente tomou aí de golpe. Mas encontramos muita gente legal também, o pessoal da Central 3 ajudou, entrou com patrocínio pontual nos últimos jogos, e a gente conseguiu nesse final manter o Serrano na Série B1 do Rio, que para a realidade da cidade hoje é com o que se deve trabalhar, né? Para esse ano, eu acho que o pessoal da Interfute vai tentar
montar um time mais para ficar entre pelo menos os 8, para ficar na A2 e já ter talvez uma receita de televisão para a próxima temporada, se isso realmente se concretizar. Mas o importante é isso, cara. Eu cheguei a colocar a minha camisa do Flamengo à venda, não chegou a ser arrematada, eu tenho uma camisa do Flamengo aqui de 81, autografada por todos os campeões do mundo, e na época isso não chegou a ser arrematado, minha coleção de placar também, cheguei a colocar na roda aí para ver se a gente levantava essa grana. Mas são situações, cara, em que a gente tem que entender o seguinte: bens materiais vêm e vão, agora o nome a gente só tem um, né, cara? Então, quando a gente dá a palavra, a gente precisa cumprir, não importa como, né? A gente precisa ser sujeito homem, porque especialmente quem tem família, né? Se você tem um filho, fico pensando nos caras que deram esse golpe na gente, que herança que vai ficar para os filhos desse cara, né? Chegar num lugar, eu fico vendo aí, mesmo no mercado do jornalismo, gente que foi mau caráter, fico imaginando, porra, se esse cara, se o filho desse cara um dia quiser trabalhar no ramo, hein? Vai ser duro, hein? Com esse Complicado. sobrenome aí, não vai a lugar nenhum. O... A camisa da Inter de Milão tá lá na casa do meu pai, tá, Duda? Ê, Do- beleza, hein? dessa saída honrosa aí Essa aí do foi uma Serrano. doação, rapaz. Sempre foi uma doação de um menino lá de Ubá. Acho que é o Marcelo o nome dele. Grande abraço pro Marcelo. E a gente fez lá o leilão. Como é que foi o crowdfunding da sua entrada, Dudu, para você conseguir ter um orçamento mínimo aí para contratar jogador? Você pegou o Serrano fechado, imagino, se o gramado do Attilio Marotti estava daquela maneira, como é que estava antes, quando você pegou? Como é que foi para você tirar do zero toda a sua teoria ali do seu curso de gestão da Universidade de Futebol? Cara, a gente montou um grupo de trabalho chamado Frente Azul. Eu comecei a ligar para todo mundo que era da cidade e que tinha alguma ligação com o futebol. O Marcelo Teixeira, que na época cuidava da base do Fluminense, é, Maurício Veiga, que na época era advogado do Vasco, o Márcio Macula, que era gerente de comunicação do Flamengo, toda essa turma de Petrópolis. Eu ia ligando para um, conversava com um, com o outro. Alex Arruda, que é uma figura fundamental, nada disso teria acontecido sem o Alex. O Alex é um cara, é um profissional, porra, incrível. Ele foi jogador do Serrano, na base ele jogou no Vasco, foi vice-campeão da Copinha. Aquele Corinthians e Vasco que o Edu mete o golaço, o Alex está nesse jogo. Ele era atacante do Vasco. Não sei se ele estava no banco ou se ele jogou, mas estava nessa geração do Vasco aí, se não me engano, 2000. E o Alex depois vem para o Serrano, tinha feito base no Serrano, volta para o Serrano, fez gols super importantes. A primeira transmissão de TV que eu fiz são 2 gols do Alex. Então a gente tem uma história que vem de muito tempo. E o Alex, depois que ele parou de jogar, ele chegou a jogar Champions League, ele jogou no Ferencváros da Hungria, jogou no Litex Lovech da Bulgária, jogou na Áustria, ele rodou aquele leste europeu ali pra caramba, e é um cara que foi estudar. Depois que ele parou, fez curso de treinador na Federação da Holanda. É um cara que se preparou. E foi o cara que eu vi que poderia ser meus olhos, ser o meu representante em Petrópolis enquanto eu estava aqui em São Paulo. Então a gente montou esse grupo de trabalho e a primeira definição que a gente teve foi criar esse crowdfunding, um financiamento coletivo, em que a gente fez uma camisa retrô do Serrano, lindíssima, inspirada na camisa de 80, e começamos a vender isso, chaveiro, um monte de brinde para levantar grana. E a gente conseguiu, na época, acho que foram 52 mil reais. Aí você tira, claro, a grana que você gasta de confecção, de camisa e tal. Fizemos uma camisa, como não tinha sido feito nada no centenário do clube, a gente fez uma terceira camisa prateada, linda, em que a gente vendeu o espaço dos nomes das pessoas. Então a galera comprava, essa Bacana. grana também ajudou pra caramba. E a gente foi buscando, na criatividade, maneiras de levantar essa grana para botar o time em campo. E aí a gente ainda teve essa belíssima surpresa, que foi a decisão do Marcelo Mariola vir jogar com a gente. Então, ele já trouxe mais uma atenção de mídia, além de todo esse barulho que a gente tinha feito, porque, olha quem gravou para a campanha. Zico, Rivelino, Neto,
o amigão Eu Paulo lembro. Soares, o Antero Greco, o Luiz Roberto, Renata Fã. É bastante você perguntar quem não gravou. Rodrigo Santoro gravou pra gente. Então, quem você imaginar abraçou realmente a campanha. Então, fez um barulho grande e no campo o resultado veio. Então, casou tudo e aquele ano, para mim, cara, eu vou te falar, foi 4 de setembro de 2016. O dia que a gente subiu, tirando o dia que eu me casei, o dia que o meu filho nasceu, acho que foi a maior, eu já narrei abertura de Olimpíada, já narrei Copa do Mundo, já vivi muita coisa, mas esportivamente foi a maior emoção da minha vida. Foi um negócio que eu não consigo te explicar. Eu não uso droga, Imagino. mas eu imagino que seja a melhor droga do mundo você conseguir um negócio desse. É um Depois de nirvana, né? 9 anos amargando terceira divisão ou licença, de repente você conseguir voltar. Pô, é inexplicável. Só quem estava lá. O Biro está aqui, o técnico da EPA. 2016 foi Tá. épico. Nossa, mãe. Isso aí a gente não esquece nunca, ninguém tira da gente. Deixa eu te perguntar. Você falou do crowdfunding. Como é que é o contrato de um jogador para jogar a série A2 ou B1, enfim, a segunda divisão do Rio, porque toda hora muda Tá. o raio da nomenclatura, tinha que acabar com isso. A primeira divisão, segunda, terceira, quarta, começa a botar A1, A2, B1, B2, B3, a gente não sabe nem direito de qual divisão que a gente está falando, mas a segunda divisão carioca, como é que é? Zé, vou te contratar por 3 meses, por 4 O mínimo meses. são 3 meses. O mínimo são três Isso. meses. Mas Contrata um normalmente, mês antes do campeonato para poder isso, treinar. Como é que é isso. o padrão Normalmente, do Serrano e se esse é um padrão comum, razoável na segunda divisão carioca? o que a gente fez foi, nesses 4 anos, foi isso. Normalmente começa a treinar um mês antes do campeonato. Então, começa os treinos, assina o contrato. E esse contrato vai até o final do campeonato. Só que tem um problema, né? No Rio é muito comum, marca a data de início do campeonato e está chegando assim 15 dias a dia. E aí isso vai dar problema lá no final, né? Porque o contrato do cara era até uma determinada, sabe? Até uma determinada faixa. E de repente o campeonato estende, você fala, porra, e aí, né? Como é que faz? Então Mais isso um dá um mês de certo folha. trabalho. Dá trabalho. Essa desorganização dá trabalho. Mas normalmente é isso. E o problema, eu fico pensando no atleta, né? O atleta, ele tem 12 meses de conta para pagar e às vezes ele vai ter 4 meses de trabalho no ano. É duro, né? Então é pegar essa chance que ele vai ter nessa vitrine e, pô, mostrar o trabalho dele. Um exemplo recente aí que eu lembro, o Joseph, você já deve ter visto jogar, volante zagueiro, excepcional jogador, gosto muito dele, ele era do São Gonçalo, que ganhou da gente, e ele está no América Mineiro agora. Então, assim, o cara fazendo um trabalho sério, ele vai ser observado e vai acontecer, entendeu? Você tem que entender, o dia que eu cheguei para conversar com os atletas a primeira vez lá no Atílio Marotti, eu olhei para a cabine e falei, galera, vira a cabeça lá para vocês verem aquela cabine lá em cima, ó. Ó, no ano 2000, isso era 2016. Olha, ó, 16 anos atrás eu estava naquela cabine narrando Série B aqui no Rio, Serrano e CFZ. E, pô, 8 anos depois eu estava em Pequim narrando no Ninho de Pássaros a Olimpíada. 10 anos depois eu estava na África do Sul, em Pretória, narrando o jogo de Copa do Mundo com o PVC do lado. Então, a diferença, que eu quero que vocês entendam, é o seguinte. Aqui, o estádio, se você tem um olhar estreito, você vai ver um gramado ruim, um estádio caindo aos pedaços. Eu estou aqui, eu estou vendo o San Siro, eu estou vendo o Santiago Bernabéu, eu estou vendo a Copa do Mundo. Então essa é a maneira de você encarar. Se você olhar para cá achando que tem uma coisa ruim, você não vai a lugar nenhum. Agora, se você olhar aqui e a cada canto que você mirar, você enxergar o teu objetivo, você não vai ficar ali por muito tempo. Entendeu? O jogador bom para você é o jogador que se destaca e consegue alçar voo mais alto, até porque jogador de futebol não quer ser caixeiro de viajante, de ter que jogar em 3, 4 lugares na mesma temporada, né, Dudu? Não, exatamente. O cara tem que ter
essa ambição ela é muito positiva, ele tem que ter esse sangue no olho, e entender, porque o cara acha que vai jogar para sempre, só que quando ele piscar os olhos, ele está com 35 e acabou, cara, entendeu? Então ele tem que fazer a coisa virar, e ele vai conseguir isso com dedicação nos treinos, sangue no olho, entender que ele não está ali para fazer o nome dele, mas se o time se der bem, ele vai naturalmente se dar bem também, entendeu? É abraçar o que o treinador propõe, é jogar de acordo com os conceitos do treinador, não ficar de biquinho se por acaso estiver no banco, e, cara, ser profissional. O cara que tem talento e ele é profissional, ninguém para. Não tem jeito. Não tem jeito. A mentalidade tem que ser vitoriosa desde o início. E porque dá para fazer muita coisa. Porque às vezes a gente fica naquela, pô, se o cara não jogar. Quando a gente começou até o projeto do Serrano, por isso. Eu ficava vendo, por volta e meia, pipocava um moleque de Petrópolis. Cara, olha lá, o Rafael e o Fábio estão no Manchester United. Caramba! Pô, Marcelo Mariola tá jogando não sei aonde. Porra, não tem um time aqui para abraço. Kevin Kurani tá jogando na Alemanha. Você tem condição, eventualmente, pô, você não conseguiu entrar no Flamengo, no Fluminense, no Vasco nem no Botafogo, você não precisa parar de jogar bola e ir para a Rua Teresa, trabalhar no balcão, ou ir trabalhar na farmácia, ou trabalhar na padaria. Você pode ser bom o suficiente para estar no Serrano, entendeu, cara? E a Sim. partir dali fazer a tua carreira acontecer. E também tem outra coisa, o tempo de maturação de cada jogador é absolutamente diferente. Então, no clube grande, a máxima se esse cara não estourou até 18, 19, dispensa. Mas tem um cara que vai ficar voando com 22, e aí? Você deixou o cara passar. Né? É ter esse olhar mais criterioso, é ter essa paciência com o cara que pede essa paciência. Porque no clube grande, como vem aquela enxurrada de talento, o cara não se vê obrigado a isso. Mas em alguns lugares dá para você segurar essa onda e colher o fruto na hora certa. Eu acho que esse mindset de tem sempre alguém olhando, então dê sempre o seu melhor, o jogador tem que interiorizar isso, porque isso vai servir para qualquer profissão, né? Eu estou vendo aqui você falar da sua escalada, e hoje a gente é companheiro de empresa, não é pelo que eu fiz na Champions League, é pelo que eu fiz no Brasileiro Feminino, comentando o jogo da arquibancada. Tinha alguém ali vendo, e o DAZN uma hora precisou de alguém que trabalhasse com futebol feminino. Se eu estivesse fazendo aquilo ali na coxa, a gente não estava junto hoje, né? Então, eu acho que essa história serve para tudo. Você tem que... Cara, entra de cabeça. e tem uma história muito boa para dividir contigo também sobre essa história de estar sendo visto ou não. Eu trabalhei há algum tempo com um cara que é um espetáculo, foi um grande repórter de rádio, hoje está em televisão, que é o Eduardo Afonso. Ele é torcedor da Portuguesa ferrenho. E ele sempre ficou vendo tudo que foi tipo de jogo no mundo para ver um jogador e indicar para a Portuguesa. Assim, pô, quem sabe eu não acho aqui o craque perdido da Portuguesa. E um dia eu estava conversando com ele tinha visto... Era um campeonato pernambucano, Flamengo de Arco Verde e Náutico. E ele falou, porra, tinha um 10 lá, Dudu. Um cara atarracado, forte, mas porra, batia forte na bola pra caramba, batia falta, bom de bola parada. Gol ele não fez, mas ele levava aquela porra daquele time sozinho, cara. Era um negócio de maluco. Eu falei, qual o nome desse cara? Índio. Aí eu falei, pô, vou seguir esse cara, vou começar a monitorar. Aí fui vendo, achei legal e tudo. Gostei do jeito de jogar, achei que podia agregar para o clube. E aí eu falei, meu Deus, me dá um sinal. Última rodada do Campeonato Pernambucano, o Flamengo de Arco Verde jogando contra não sei quem. Ele mete 2 gols, uma varada do meio da rua e um outro puta gol de falta. Falei, porra, dane-se, vamos trazer. E assim veio o Índio, cara. Então, assim, tem umas histórias muito saborosas de como a gente às vezes vai buscar um nome. Ele chegou aqui, teve um pouco de dificuldade pela distância da família e tal, teve alguns bons momentos, foi importante em alguns jogos, chegou a fazer gol no Americano e tal, trouxe qualidade na bola parada, e assim,
O futebol é maravilhoso por causa disso, né? Não tem muita Pelas lógica, histórias. não tem uma coisa muito previsível. E, porra, esse cara, se ele tivesse dado certo pra caramba, virasse um ídolo do clube, você imagina, cara, né? Muito bom. Dudu, cara, maravilhoso conversar com você. É uma pena que a gente está tendo aqui que educadamente, conscientemente respeitar a quarentena, então a gente mantém a distância, mas o afeto continua e a saudade aperta. Eu não vou deixar estourar 1 hora de live, não vou fazer aquela história de abrir o Instagram para voltar de novo. Acho que o papo foi muito legal. A galera do Cetraf que está interessada em ter ali o seu lugar ao sol e entrar em um clube, acho que deu para ter um retrato muito legal do que é o percalço, o perrengue, a paixão de jogar numa A2, numa B1 e fazer disso um trampolim, sabe, de entrar de cabeça, bater forte ali e dar um salto legal e usar os caminhos que existem aí para a carreira decolar. Queria te agradecer demais pelo papo, Dudu. Que isso, cara, para mim é um prazer estar falando com você, estar falando com o pessoal do Cetraf. Um grande abraço para o Jair e parabéns pelo grande trabalho que vocês fazem, não é de hoje. Torço muito para toda a galera que está lá consiga se encaixar, consiga viver no futebol, porque o problema é esse, é uma cachaça, né? Eu saí depois de 4 temporadas, mas coça, viu? De vez em quando dá vontade de voltar. Galera, o papo aqui no Instagram, depois ele vai para o IGTV do Cetraf, ele vai para o YouTube do Cetraf. Acho que esse eu vou botar até no meu também, porque bater papo com o Dudu é bom demais. E, Dudu, mais uma vez, obrigado. Acho que a sua visão como gestora foi uma visão muito benéfica, aí, apoiado em princípio, em honrar a palavra, em ter orçamento, em tratar os jogadores como pessoas. Obrigado aí pelo que você fez no Serrano. Obrigado aí pelo papo. Não vou chamar de entrevista, não. Isso é um papo, Dudu. Obrigadão, cara. Papo delicioso e assim, além de toda a bagagem que você traz, que você carrega de uma experiência como essa, o gestor ele pode ser avaliado da seguinte maneira: olha o que era o clube em 2015 e olha o que ele é em 2020. A gente pode não ter chegado na primeira divisão, que era a nossa grande meta, mas eu tenho certeza que a gente entregou um clube muito melhor do que a gente recebeu e com a perspectiva de um futuro e até chegar ao ponto de atrair um investidor pensando em, não, eu quero esse clube durante 10 anos, para começar, né? Então, esse resgate de credibilidade acho que é a grande conquista da gente, além, é claro, do acesso lá em 2016. Obrigado, querido, um beijo grande. Maravilha, eu que agradeço. Esse Dudu Monsanto esteve aí com a gente, ex-gestor do Serrano. Prazer enorme de ter ele como amigo e companheiro no DAZN. A gente vai deixando a live por aqui antes de estourar. Mais uma vez o agradecimento aí do Cetraf, do Jairo, da galera toda por você ter estado aqui com a gente, Dudu. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Abraço. Valeu.